Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Está entre Gênesis e Apocalipse, amém, irmãos? Todos acharam? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Vamos todos repetir? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos ao Deus por mais este momento. Por mais este momento estamos aqui na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. Obrigado, doce Espírito Santo de Deus, pela toda a presença nesta noite. Fala, Senhor, conosco conforme o teu querer, ó Pai. Ensina-nos, capacita-nos todos os dias da nossa vida a viver e a vivenciar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, se conosco nesta noite, a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esse versículo é bastante oportuno, Senhor. É bastante oportuno para com as nossas vidas. Aqui na frente tem lugares, se as pessoas quiserem vir aqui na frente, tem lugar aqui. Eu falo que é um alerta muito grande para com as nossas vidas. Muitas vezes nós falamos e muitas vezes nós não queremos entender tudo aquilo que está acontecendo nesses últimos dias. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Nós sabemos o que está acontecendo lá em Israel. Nós sabemos o que está acontecendo também na natureza a qual nós estamos inserindo. Terremotos, maremotos, tantas outras coisas acontecendo no nosso meio. E muitas vezes nós não queremos entender aquilo que a natureza e o mundo está apresentando em nossas vidas. Até a questão de situação econômica do país está um verdadeiro caos. E muitas vezes nós, dentro da igreja, estamos vivendo um conflito muito grande também. Muitas vezes acabamos não nos entendemos muitas vezes. Eu falo que há uma desestruturação interna dentro do nosso lar. Muitas vezes acabamos não entendendo mais o que está acontecendo. É marido contra esposa contra marido, pais contra filhos, filhos contra pai. E tudo isso está escancarado diante dos nossos olhos. E nós não queremos muitas vezes perceber disso. O diabo tem se levantado de uma forma tremendamente perigosa para tentar destruir, desmotivar tudo aquilo que está acontecendo. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para a palavra de Deus, conforme diz lá em Mateus capítulo 24, que os princípios das dores estão realmente iminentes à vista nossa, em todos os momentos, em todo o segmento do nosso viver. Nós temos que estar inteiramente ligados com tudo aquilo que está acontecendo. E esses princípios das dores muitas vezes têm nos orientado, conforme diz lá em Mateus 24, 12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E tem muitas vezes o amor se esfriando. Nós não estamos tendo mais aquele primeiro amor como nós deveríamos ter. Mas uma das coisas que Deus está nos alertando, conforme diz lá em Mateus 24, 3, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que estar confiante e galgando esses alvos a qual Deus tem colocado nas nossas vidas. E após passarmos por esses princípios das dores, aí vem a grande tribulação. E nós sabemos que os falsos profetas estão aí, estão até dizendo, estão comunicando, dizem assim, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Posso dizer que está tudo escancarado aos nossos olhos. E parece que já os Estados Unidos se levantaram para aliar aos Estados Unidos, a Israel. Já mandou um dos armamentos da aeronáutica mais mais forte que tem é o Spirit, né?
que ele alcança, né, aqueles mísseis, não sei quantos quilômetros. Então está fadado. Se nós não entendemos esse lance, nós estamos fadados à Terceira Guerra Mundial. Então nós temos que tomar cuidado. E essa palavra realmente vem de encontro com as nossas necessidades, com aquilo que Jesus está realmente propondo para com as nossas vidas. Aliás, Paulo enfatizou muito forte, né? Escrevendo, né? Cristo Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Eu falo, se nós não acordarmos verdadeiramente por tudo aquilo que está acontecendo, a coisa pode complicar. A palavra do Senhor diz lá em Jó 14:7, que há esperança até para uma árvore cortada. Então eu falo uma coisa, irmãos. Hoje o que nós estamos vivenciando? Muitas religiões, muitas seitas, e muitos infelizmente brincando até de igreja, e não está querendo acordar para uma real realidade daquilo que Deus está nos orientando todos os dias, que só Jesus Cristo é a nossa esperança da salvação. Ele é a esperança da nossa salvação. E se nós não tivermos atento a esse detalhe, praticamente nós vamos perecer, irmãos. Nós vamos perecer. Paulo acordou a tempo. Aliás, quem o despertou foi exatamente Jesus Cristo. Ele perseguiu os cristãos porque ele vivia uma religiosidade. E quantas pessoas hoje estão vivendo uma religiosidade? Quantas pessoas hoje que não querem encarar verdadeiramente o sentido daquilo que Paulo falou em Filipenses 3:12 em diante. Prossigo para o alvo. Deus quer isso das nossas vidas. Deus quer que nós prossigamos do alvo. Quantas religiões aparecem por aí, irmãos? Quantas religiões estão aparecendo por aí, batendo no peito, dizendo que só a minha igreja que salva. Só a minha igreja que salva. Não tem outra igreja que pode salvar. E nesse clima de religiosidade, muitas pessoas vão perecer na vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas vidas vão perecer. É por isso que fala lá em Mateus 7:21 em diante, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E eu falo uma coisa nessa noite, irmão, sem errar. Quantas inverdades estão acontecendo no mundo religioso? Quantas inverdades? Eu sempre disse e sempre vou dizer, se eu quisesse seguir a religião dos meus avós, eles eram budistas, eu poderia ser Buda, servia a Buda. Mas sabe por que eu não sirvo a Buda? Porque Buda foi em busca de uma verdade. Allan Kardec também foi em busca de uma verdade. Maomé também foi em busca de uma verdade. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, não foi em busca de uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. E se nós formos ao túmulo de Buda, nós vamos encontrar os restos mortais. Se eu vou ao túmulo de Maomé, também vou encontrar restos mortais. Se eu vou ao túmulo de Maomé, eu também vou encontrar restos mortais. Mas se eu for ao túmulo de Jesus, eu vou encontrar vazio, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está conosco nesta noite. Aleluias! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos que enfatizar verdadeiramente que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Lá em João 14:6 ele fala isso. E nós temos que entender, nós temos que viver essa realidade. Não tem outro, não tem outro. Em Atos 4:12 fala que não existe outro nome abaixo do céu, acima da terra, dado a outros homens, pela qual importa que nós sejamos salvos. Ele, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, somente Ele. Deus é aquele que está realmente oferecendo, e ofereceu a sua vida para que nós pudéssemos ter essa conscientização.
Isaías 43, 11, ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Não existe outro, irmãos. Não existe outro. 43, 11. Não existe outro. Ok? Então eu falo, muitas vezes nós vivemos num engano total. Vivemos num engano total. E eu falo uma coisa nessa noite, irmãos. Nós temos que mudar, muitas vezes, as concepções daquilo que muitas vezes aprendemos desde pequenininho. Eu nasci nessa religião, eu não posso mudar. E quantas vidas hoje estão se perdendo aí, irmãos? Quantas vidas estão se perdendo? Eu falo que gente boa vão se perder, com certeza vão se perder, irmãos. Muita gente boa, por quê? Porque infelizmente não quer mudar o seu pensamento. É por isso que no momento que Paulo, ele se converteu verdadeiramente, lá em caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele foi diretamente levado ao deserto. Ele ficou 3 anos no deserto, e ele não foi ensinado por homem nenhum. Lá em Gálatas 1,12 diz: não aprendi de homem nenhum, mas através da revelação de Jesus Cristo. Ele foi realmente a pessoa a qual instruiu Paulo por 3 anos, irmãos. 3 anos ele instruiu. Para quê? Para que ele pudesse levar esta humanidade cega de entendimento. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, Satanás, cegou, não foi os meus olhos, foi os meus entendimentos, para que a luz dos evangelhos não resplandecesse a glória de Deus, a imagem do Deus Altíssimo. Irmãos, o que é que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Que possamos nos despojar de tudo aquilo que muitas vezes tem atrapalhado a nossa caminhada. Por isso que Jesus é a esperança da nossa salvação. Só Ele, mais ninguém vai nos salvar, irmãos. É por isso que Paulo, preocupado com essa situação, escreveu Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais perceber e entender qual a perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós transformemos a nossa mente. Não podemos viver na mesmice. E eu falo hoje, irmão, quantas famílias hoje não se entendendo mais. E nessa falta de entendimento, um pode ficar. Porque a palavra do Senhor mesmo diz lá em Mateus 24, um será tomado e outro será deixado. Nesse afã de um brigando com o outro todo dia. Eu falo que a aproximação de Jesus está tão grande, que o estresse familiar está aumentando, irmão. A gente não pode olhar um para o outro. Parece que tem faísca, né? Tem faísca, um quer degladiar com o outro. Não é possível um negócio desse. Se a gente abre uma boca, vem uma metralhada de palavras que muitas vezes a gente fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que nós estamos realmente tendo domínio próprio, conforme diz lá em Gálatas 5:23? Será que nós estamos tendo domínio próprio? Ou nós não queremos? Nós temos que ter esse domínio próprio, irmãos. Se nós não tivermos domínio próprio, fatalmente vai ficar. Infelizmente. Eu falo assim, nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui. E está percebendo que Jesus está à porta. E muitas vezes nós estamos nos degradando. É por isso que eu falo que Jesus, a esperança nossa da salvação. Eu falo uma coisa aqui, irmãos. Deus quer algo de mim, de você. Pergunta lá para o teu irmão: você está preparado? Você está preparado para esse dia, irmão? Você está preparado para esse dia? Vocês estão se entendendo na casa ou não? Estão se entendendo ou não? Como está sendo o seu comportamento? Não só na casa, como está sendo o seu comportamento na igreja?
Como está sendo o seu comportamento? Eu não vou hoje não. Misericórdia. Não quero ir não. Mas sabe o que Deus fala? Que nós devemos realmente exaltar um ao outro para que esteja na igreja. Sabe o que fala Hebreus 10, 25, irmão? Sabe o que fala Hebreus 10, 25? Vocês sabem? Coloca lá para vocês verem. Não deixemos de congregar, irmãos, como é costume de algum. Não deixemos de congregar como é costume de alguém. Ele fala assim, antes faça a admoestação. E tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Você sabe o que está dizendo? Fala lá para o teu irmão. Meu irmão, deixa disso, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Sabe por quê? Porque o dia é hoje. Coloca lá em Hebreus 3,13, por favor. Coloca lá em Hebreus 3,13. Olha lá, pelo contrário. Exortai-vos mutuamente cada dia e durante todo o tempo que se chama hoje. Hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É hoje, irmãos. Não fique brincando, não. Deus é a esperança da nossa salvação. É Ele. E está dizendo para você, não fique em casa como é costume de alguns. Não fique. Que o povo gosta. Sabe aquele negócio de chegar e falar assim, estou cansado hoje. Passou 7h30, 7h33, acende, fica tudo aceso. Aquele cansaço foi embora. Depois fica até de madrugada, né? Fazendo o quê? Não sei. Assim que está acontecendo hoje, irmãos. E tantas coisas que está acontecendo, Jesus está dizendo, olha, eu sou a esperança do perdão. Você tem que perdoar, irmãos. Por tudo aquilo que está acontecendo na tua casa. Por tudo aquilo que está acontecendo na igreja. Você tem que ser um povo perdoador. Porque se você não for um povo perdoador, pode ter certeza que você vai ficar. Você vai ficar. E eu fico pensando, irmão, quando aquela parábola, né, do devedor lá, de Mateus 18, 23, em diante, que tinha um homem, que devia para ele pagar o seu senhor, levaria 150 anos, não ia conseguir pagar, irmãos. Mas ele foi e implorou para o seu senhor, disse, Senhor, se o senhor puder me perdoar, eu não tenho como perdoar, eu não tenho como pagar, tudo bem. O que fez? O Senhor perdoou. Levaria 150 anos, irmãos. Já pensou? E veio lá o conservo, que devia uma michuruca. Chegou lá, agarrou no pescoço dele e falou assim, se você não pagar, eu vou levar você, tua esposa, teu filho para a cadeia, enquanto você não pagar. E o povo ficou de olho. E foi e contou para o seu senhor. Diz assim, chamou ele e falou assim, por que você não teve a mesma compaixão e misericórdia que eu tive contigo? E neste momento, você vai pagar tudo. E sabe quando as pessoas não perdoam um outro, irmão? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 18, 34, que Deus lança aos verdugos. Deus lança aos verdugos. Sabe o que são verdugos? São demônios atormentadores. Você dorme com ele, acorda com ele, toma café com ele, almoça com ele, janta com ele e vai dormir com ele. Você não tem paz. Você não tem paz. Você tem que saber perdoar, irmãos. Você tem que admitir que você está errado. Se nós não admitirmos que nós erramos muitas vezes, Deus vai dizer, se você não perdoa, como você quer que eu te perdoo? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28, 13, aquele que encobre as transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, Deus é isso. Em 1 João 1, 9, ele diz,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Meus irmãos, Deus está propenso a nos perdoar de todas as situações. Pergunta lá ao teu irmão: você tem perdoado o teu companheiro, não? Hã? Você tem perdoado ou não? Hã? Ou você está vivendo um clima, né, de animosidade? Gente, a pior coisa que tem é você chegar e não poder ter aquela alegria de estar na sua casa. Essa que é a verdade. Muitas vezes, irmãos, eu sempre falo que quando o marido ou a mulher está bicudo, né? Quando o marido vai chegando assim, ele chega assim, de costa. O que você está fazendo? Estou indo trabalhar de novo. Tanto que eu não tenho prazer de voltar. Não é verdade? Não tem prazer de voltar. Chega lá, é uma briga, não é? Uma paulada direto. É um telequete, né? Então, muitas vezes, pode ser o marido entrando de costa, ou pode ser mulher também, porque tem marido que está de brincadeira, né? Não é verdade? Mas eu falo uma coisa: Deus, Ele é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que no julgamento lá de Apocalipse, fala que tudo aquilo que você fez, está escrito. Está escrito. Mas Ele dá um escape, irmãos. Sabia? Que Jesus dá um escape. Sabe por quê? Deus vai dar escape. Tudo aquilo que fez, Ele vai fazer o seguinte. Lá em Isaías 43, 25, Ele vai dizer assim: eu sou aquele que apago todas as transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não lembro mais. Olha que coisa linda. Aquelas coisas que Deus escreveu a teu respeito, Ele vai dizer assim: eu vou apagar, tá? Por amor ao meu nome, estou apagando. Gente, que coisa linda. Não é verdade? Isso é bonito demais. Ele apaga, irmãos. É por isso que no dia do juízo, né? No dia do juízo, não vai existir, porque todos vão ser julgados. Os próprios cristãos vão ser julgados e os incrédulos também vão ser julgados. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah não, nós vamos ser reencarnados. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, depois disso o juízo. Depois disso o juízo. É por isso que eu sempre falo assim: ah, os espíritas falam que nós vamos nos reencarnar. Vocês querem uma prova linda? Quando Lázaro ressuscitou, quem Jesus chamou? Foi Manuel, Sebastião, Paulo. Quem que ele chamou? Lázaro. Depois de 4 dias, sai. Se fosse a questão da reencarnação, o Lázaro já tinha ido embora. Não é verdade? Ia chamar quem? Percebe, irmãos? Percebe? Então eu falo, Deus é aquele que quer que nós realmente liberemos o perdão, gente. Eu falo uma coisa: por que as pessoas não têm essa capacidade de perdoar um ao outro? Você está do lado do companheiro aí? Fala assim: se eu fiz alguma coisa, você me perdoa? Olha lá no olho, vamos ver. Olha no olho, você tem coragem de olhar no olho lá ou não? Hã? Ah, no olho. Amém? Perdoa, irmão, perdoa. Ok? Sabe por quê? Porque é através do perdão, irmãos, que Ele vai nos dar aquela força. É aquele que no momento Ele vai nos auxiliar em todos os momentos do nosso viver. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos desanimados, debilitados, desiludidos por tantas coisas que estão acontecendo. E Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de você. Sabe por quê? Porque Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer: não se preocupa não, eu sou o teu pastor. Eu sou teu pastor. Sou aquele que te conduz
para um caminho excelente, para um caminho de glória, para um caminho de perfeição. Isso é muito importante, irmãos, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre vai oferecer algo novo, extraordinário na sua vida. Lá no Salmo 46 Ele vai dizer que Ele é o nosso socorro, bem presente, nos momentos mais conflitivos, nos momentos mais tribulosos da nossa vida. Ele é o nosso refúgio. Nele você pode esconder, nele você pode dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Senhor, eu não sou nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes, vamos falar a verdade, vocês cansam, irmão? Sim ou não? Cansa de verdade? Mas sabe o que Isaías 40, versículo 31 diz? Mas o que espera no Senhor, renovarão as vossas forças como águia, correm, mas não se cansa, caminha, mas não se fatiga. Irmãos, nós temos que ser águia, não podemos ser crente galinha. Sabe o que é crente galinha? Que fica só com aquela cabeça para baixo, assim, ciscando. E aquele crente galinha da Angola também? Estou fraco, né? Nós temos que ser crente águia. Crente águia é aquele que realmente, ele se posiciona, que ele se direciona de uma forma excelente. Aleluia. É por isso que eu falo que quando nós realmente somos como águia, Deus também deu um exemplo muito lindo, lá em Deuteronômio 32, 11. A águia faz um ninho lá no alto do penhasco. Lá no alto do penhasco. Sabe por que ele faz lá no alto do penhasco? Para livrar os seus filhos dos predadores. Ele faz isso. Da mesma forma, vocês têm que ser águia. Vocês têm que livrar os seus filhos dos predadores. Sabia disso? Sabia disso ou não? Sabia ou não sabia? Porque está assim, ó, de gavião aí, querendo triturar, matar os seus filhos. É por isso que quando ele faz seu ninho, quando os filhotes estão bem emplumadinhos, né, a águia pega, desmancha todo o teu ninho assim, dá um chute. Chuta lá o filhotinho, socorro, mamãe, eu vou cair, me acuda. Vem a águia e cata pelas asas e leva de novo. Coisa bonita, irmãos. Eu falo uma coisa, quando você está caindo, Deus vai lá e te pega de novo. Fala: vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Eu sou aquele que vou te sustentar de novo. E de repente ele solta de novo. Daqui a pouco a águia já não está mais gritando. Ele abre as asas e diz assim: eu aprendi. Eu aprendi. Deus quer que você aprenda isso, irmãos. Que você possa voar. Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, o mesmo aquilo que imaginamos. Lá em Efésios 3:20 não fala isso? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Gente, que coisa bonita. Que coisa bonita. Deus quer fazer muito mais. É por isso que quando nós nos cansamos, sabe o que é que a gente faz? A águia, quando chega nos 40 anos, a águia para chegar nos 70 anos, sabe o que ele tem que fazer? Quando ele chega nos 40 anos, está cansado. Aquelas unhas estão longas, aquelas penas já não servem mais nada, aqueles bicos estão tudo enrolado assim. E ele fala assim: eu preciso renovar minha força. Ele tem duas situações: ou ele renova as suas forças, ou ele morre. E a proposta hoje para vocês é: ou vocês renovam as suas forças, ou vocês vão morrer. Sabe o que ele faz? Ele sobe lá no alto penhasco, ele bate o bico,
e quebra o bico dele. Quebra o bico dele. Depois que ele quebra o bico vai nascer de novo. Ele vai arrancar todas aquelas penas, as unhas, ele acaba cortando com os bicos poderosos e vai nascer de novo. Nasce de novo. Ele vai viver mais 30 anos. Eu falo para você, meu irmão, está na hora de tirar, né, os bicos da murmuração, do desânimo, do disque-disque, e tirar essa coraça, tudo empoeirada, suja, e também essas garras que ficam machucando uns aos outros. Deus é aquele que realmente quer estruturar e restaurar as nossas vidas de uma forma excelente. É por isso que eu falo assim: você está estruturado para essa vinda do Senhor? Você está estruturado? Sim ou não, irmão? Você está estruturado? Ele é a esperança para isso, né? É por isso que Deus quer que nós sejamos unidos no mesmo propósito, irmãos. Deus quer que nós sejamos uma comunidade perfeita. Apesar dos apesares, Deus quer que nós sejamos uma comunidade perfeita. Ele é a esperança que nós possamos estar unidos. Porque não é de qualquer forma, de qualquer maneira que você vai para o céu, não. Se você não estiver unido, se você estiver sem comunhão com o teu irmão, você não vai. Você pensa que vai, você não vai. Hebreus 13, 14, ele vai dizer assim, 13, 14, 12, 14, né? Dá uma olhada se é 12, 12, 14. Dá uma olhada se é 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos. Pergunta lá para o teu irmão: eu tenho paz contigo, irmão? Hã? Você tem a paz mesmo um com o outro ou não? Hã? Você tem? Você tem? Você tem a paz um com o outro? É por isso que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 133, né? O que fala Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou como é bom e agradável viver os unidos irmãos. Essa união tem que ser real, tem que ser verdadeira. Porque se isso não for verdadeiro na nossa vida, não adianta, irmãos. Não é verdade? É duro caminhar com uma pessoa que não quer caminhar com você? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Por que é difícil? Hã? Se eu não me engano, Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não houver acordo? Hã? Andarão dois juntos se não houver acordo, irmãos? É difícil. É difícil você caminhar. É por isso que nós temos que ter essa capacidade de estar realmente nos unindo verdadeiramente. Eu contei aqui, vou contar, o criador da igreja metodista, John Wesley, ele foi arrebatado para o inferno. Ele disse: agora eu vou ter a oportunidade de perguntar para o diabo, né? Aqui tem metodista? O diabo falou assim: ó, tá cheio. Tem presbiteriano, ó, tá cheio. Tem batista, católico, né? E foi citando as religiões: Maranata, Assembleia, Católico, tá assim. Ele ficou indignado. Aí subiu para o céu. Ele fez a mesma pergunta para Deus: aqui tem metodista? Tem renovada? Tem assembleia? Tem católico?
Tem Batista? Tem Maranata? Tem congregação? Mas o que tem aqui? Aqui só tem os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Deus quer algo de nós, irmãos. E por isso que eu falo uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. Tudo isso que está acontecendo no mundo, Ele está dizendo, fica alerta. Fica alerta. Porque aquilo que está acontecendo é o prenúncio da minha volta. Quando a figueira estiver grande, e a figueira é Israel, foi realmente inserido novamente no contexto da ONU em 1958. A figueira já está grande, irmão, a figueira já está frondosa. E quando a figueira estiver grande, a palavra do Senhor diz que a volta do Senhor seria iminente. Então, por isso que eu falo assim, cuidado para ficar brincando de igreja. Cuidado para ficar brincando de igreja. Deus quer que você realmente tenha essa verdadeira comunhão. O que fala lá 1 João 1,7? Se andarmos na luz como Ele está na luz e mantermos comunhão um com os outros, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Amém, gente? Amém? Quantas pessoas que gostariam de estar na glória quando o Senhor vier aqui? Vamos ver. Hã? Gostaria de verdade? Hã? Você gostaria? Mas é de qualquer jeito, de qualquer maneira que você vai para o céu? Sério? Sério mesmo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que você vai para o céu, não. Se você pensa que é de qualquer forma, qualquer maneira que você vai para o céu, não. Eu falo que Deus está tão enojado com esse mundo pornográfico, e o mau hálito do inferno tem chegado até as narinas do Senhor. E Ele não consegue mais olhar para essa terra enojada, contaminada, imunda, pornográfica, cheia de virtude, de corrupção, cheia de tranqueiras, que muitas vezes está sendo assolado no mundo, e o povo não está percebendo. Mas Deus está preparando um povo para si. Um povo escolhido. Um povo realmente que quer realmente estar com Ele um dia no céu. E eu falo uma coisa para você, irmãos. Se você não for perseverante, você vai ficar. Fala lá para o teu irmão, se você não for perseverante, você vai ficar. Onde está escrito isso mesmo, irmão? Fala lá, discipulado. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será? Falando de novo, você é perseverante, irmão? Então firma na palavra. O que fala Mateus 22:29? Errai. Cadê Oséias? Fala lá, Oséias. 4:6. Ah, tá vendo, gente? Oséias sabe lá. Então, seja conhecedor da palavra. A coisa mais bonita, tinha um sheik se gabando que a pérola que ele tinha era tamanho de uma bola de tênis. Ele estava se gabando. Tamanho era aquela pérola. Mas se ele soubesse como é a porta do céu, se ele soubesse como que é o tamanho da porta do céu, irmão, ele ficava tudo jururu da Silva. Não é verdade? Hã? Vocês sabem que tamanho que é, como que é a porta do céu, irmão? Fala mais alto aí. Pérola? É pérola ou não?
Sim ou não? Está na Bíblia? Aonde? Lá em Apocalipse 21, 21. Olha lá, irmãos. Aprenda a porta lá, ó. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Irmão, já pensou? Já pensou quando você chegar assim na porta? Vai ser aberto para você, você vai entrar pela porta de pérola. Já pensou? Que coisa linda, hein? Quantas pessoas gostariam para entrar nessa porta aí? Hã? Então se prepare, irmãos. Então se prepare. Porque não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que você vai entrar, não. Não é verdade? É por isso que eu falo que Deus é aquele que vai fazer com que você, que sofre muito, chora muito, pela conversão do teu marido, pela conversão da tua esposa, pela conversão dos teus filhos. E muitas vezes as pessoas, eu falo assim, tem até aquela música lá do Elton John, fala assim, quando o povo está vivo, não vai nem visitar. Mas quando morre, faz homenagem, traz flores. Não é verdade? Não é isso? Mas Deus vai te recomeçar. O que fala lá Mateus? Apocalipse 21, 4. Que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lá não vai ter mais isso, irmãos. A pessoa fala assim, você que ficou sofrendo todo esse tempo aí, fica tranquilo. Acabou todas as preocupações. Amém? Amém? Quantas pessoas querem ir para o céu aqui? Pergunta lá para o teu irmão, você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde, irmãos? É por isso que quando nós passarmos por todas essas situações, você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Sabe por que você vai ser vitorioso? Porque lá na frente, quem vai estar indo lá na nossa frente é o nosso grande general, o Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus, quantos dias ele ficou mesmo aqui na terra, viu, depois da ressurreição? Fala mais alto para o povo aprender. 40 dias, irmãos, ele ficou aqui. Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui. Onde que está mesmo? Atos 1, 3. Fala assim, discipulado, irmão. Discipulado, irmão. Né? Ficou 40 dias, irmãos. 40 dias. E de repente, irmãos, o que acontece? Ele fala assim, ele deu uma ordem para o seu pessoal. Lá em Atos capítulo 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, ele está dizendo, fica aqui, Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, o que nós vamos fazendo? Ele está dizendo, para que você possa ser vitorioso, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você fatalmente vai ficar. E quando ele estava dando essa palavra, ele estava subindo aos céus. E ele, quando começou a subir aos céus, lá em Atos 1, 9, se não me engano, o povo começou a dizer, mas quem é este? E quando ele estava subindo ao céu, lá no Salmo 24, o povo começou a gritar, os anjos começaram a gritar, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. E o pessoal disse, quem é esse? Quem é esse? Este é o Rei da Glória, que foi o vencedor lá na terra, aleluias. Levante a porta para que entre o Rei da Glória. Mas quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas, aleluias. É Ele que é o nosso vencedor, Ele é o nosso vitorioso.
É por isso que Deus quer que você seja mais do que vitorioso, irmãos. Deus está constantemente olhando para você. Os discípulos começaram a dizer: Senhor, o Senhor está indo, nós vamos ficar órfãos. Lá em João 14 ele disse: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muita morada. Se não for assim, eu não teria dito: vou lá, vou construir morada para você. Eu pergunto: e a morada, Jesus está construindo? Não, irmãos, a morada já está construída. Só estamos aguardando o soar das trombetas afinadas do querubim e serafim. E quando a trombeta soar, nós vamos ir ao encontro do Senhor nos ares. Aleluias! Louvado seja, engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Nós temos que ser mais do que vitoriosos. Jesus quer que nós sejamos mais do que vitoriosos, irmãos. Pergunta lá: você quer ser vitorioso, meu irmão? Se alicerce. Se alicerce, todos os dias, todos os dias. Eu falo uma coisa para você: quando o Senhor Jesus, ou melhor, quando Pedro e João estavam indo no templo da Formosa, vem cá, filho, vem cá, sobe aqui, filho, correndo, pula. Olha só, olha só. Pedro e João estavam lá no templo da Formosa. O que ele depara? Encontrou quem? Um paralítico. E aquele paralítico começou assim: dá uma esmola, por favor. João, você tem algum dinheiro aí? Não? Não tem. O que nós vamos fazer? Ele falou assim para aquele paralítico: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso te dou. Levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou. Percebe? Deus quer que nós tenhamos poder de Deus, irmãos. Amém? Deus quer. Pergunta: você tem poder de Deus? Ah, eu quero ser batizado em línguas estranhas. Eu falo que o batismo de poder é muito mais do que falar em línguas estranhas. É poder de Deus. É poder de Deus. Irmãos, nas minhas campanhas aí, andando aí fora, né, principalmente nas tendas, o pai dessa menina aqui, ó, um dia falou assim, pai daquela menina linda lá, que está sentado lá, a Meg, no Japão, falou assim, ele me chamava de pai: ô pai, você fala que tem milagres hoje em dia? Tem milagre hoje em dia? Eu falei: tem. Aí quando eu cheguei do Japão, nós levamos lá na tenda. E aí, quando eu fui ministrar a palavra de Deus, Deus falou assim, o Espírito Santo disse: vai e ora para aquela pessoa. E aquela pessoa era cega. Porque eu vi o filho e a irmã trazendo aquele pai na tenda. Eu falei assim para o Espírito Santo: não vou, não. Você está doido? Ou não? Aí quando eu comecei a dar continuidade, o Espírito Santo falou assim: desce lá e ora por ele. Eu cheguei assim, desci, bem tímido. Falou: ó, o Espírito Santo mandou eu orar por você. E eu vou orar. Eu fiz uma oração bem curtinha, irmãos. Senhor, cura este homem aqui em nome de Jesus. E voltei. E quando estava voltando, aquele irmãozinho foi atrás de mim, puxou meu paletó e falou assim: pastor, eu posso contar um testemunho? Eu digo assim: pode. Ele disse: irmãos, o irmão sabia que eu era cego, né? Agora estou vendo. Aleluia. E o meu genro começou a bater foto. Ele falou assim: nossa, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. Falou assim: nunca, entre aspas, agora você está vendo. E quando eu voltei do Japão, eu estava lá na Caixa Econômica,
aquele homem falou assim: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: não estou lembrado não. Essa é a pergunta mais ruim que tem, né? O senhor lembra de mim? O povo lembra de mim, mas eu não consigo lembrar das pessoas. Falei: eu sou aquele ceguinho lá da tenda. Sou aquele ceguinho da tenda. Falei: glória a Deus. Eu falei assim: onde você está congregando agora? Você aqui na Igreja da Graça. Eu falei assim: um dia o senhor podia ir lá contar esse testemunho, mas eu perdi o telefone dele. Ele chama José da Silva, se não me engano. Está na Igreja da Graça. Mas Deus é aquele que continua fazendo. Um dia eu fui pregar em Goerê. Entrou 2 cadeirantes. E eu falei para a moça cadeirante: você crê que Deus pode te curar? Ela falou: não. Eu falei: mas o que você veio fazer aqui? Receber oração, você não crê? Então fica do jeito que você quer mesmo. E eu falei para o rapaz que está ao lado: e você crê que Deus pode te curar? Pode levantar? Claro. Eu falei assim: então levanta e anda. Ele levantou e saiu empurrando a cadeira. Irmãos, não pense que no Japão é diferente. Para mim abrir as 10 igrejas, plantar 10 igrejas, tinha que ser por milagre, irmãos. Somente por milagre. Porque se não for assim, Deus não vai agir. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam: que até os demônios mudou as características nesse século 21. Sabia disso? No começo, quando nós passava na rua, se a gente falar assim, isso aí é papo furado. Mas gente passando na rua, a pessoa que estava na rua caía possesso. Na minha panificadora, quando vinha a pessoa pagar, em frente do caixa, caía possesso. Daí o pessoal fala assim: japonês, faz alguma coisa aí, a mulher está morrendo, chama o SAMU aí. Eu falei: calma não, anda rapidamente e tal. Eu falei: não, para um pouquinho. Eu saí lá, expulsava o capiroto. A mulher falou assim: o que estou fazendo aqui? Hoje já é diferente, irmãos. Sabe por que eu falo que é diferente? Lá em Lucas 10, 19, fala assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do diabo, e absolutamente nada vos causará dano. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: que hoje o diabo mudou as táticas. Hoje o diabo está atingindo as crianças. O diabo está atingindo as crianças, e as pessoas não estão percebendo isso. E muitas vezes, sabe por que o diabo está atingindo as crianças? Porque os pais não estão tomando mais conta das crianças. Estão deixando à mercê do celular, da televisão, de tantas outras coisas. E o diabo está entrando sorrateiramente na mente das crianças, através dos desenhos. São mensagens subliminares que os pais, infelizmente, não estão tomando conta dessa realidade. Até presente que muitas vezes você ganha, cuidado com os presentes de grego. As roupas que muitas vezes você ganha são presentes de grego para destruir a tua família. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Então eu falo uma coisa para vocês aqui nesta noite. Se vocês querem ser mais do que vitoriosos, nós temos que estar muito mais preparado. Eu vou falar mais uma coisa, hein? No juízo, vai ter um julgamento diferente para aquelas pessoas que são adúlteros. Vai ter um julgamento separado. Ô louco, você que é o louco de que fez isso. Então cuidado. Jesus está próximo, irmãos. E essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. Todos nós. Se você acha que ficar brincando de igreja está tudo bem, está tudo beleza, não está tudo bem, não está tudo beleza não. Essa que é a verdade.
1 Coríntios 15, 57, Jesus disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pergunta lá, você é vencedor? Você é vencedor? Graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Amém, igreja? Amém, igreja?